Aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeo do canal Rede Contos e Afins. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Yasmin, por que você faz a introdução? Gente, eu faço a introdução por quê? Porque a diretriz de comunidade do YouTube mudou e agora todo criador de conteúdo tem que aparecer. Por mim, eu postaria que nem antigamente, só postaria a narração bonitinha com a minha gameplay do fundo. Mas eu tenho que manter o meu canal, a minha fonte de renda, então agora eu tenho que aparecer mesmo não querendo, tá bom? No começo foi muito difícil aparecer aqui, porque eu sou muito vergonhosa de falar com a internet, falar com vocês. Eu sou vendedora, na verdade, sou acostumada a conversar com o público, mas não assim, sabe? Com milhares de pessoas. Eu converso com 10 pessoas num dia, né, no quesito de vendas. E agora eu tô me acostumando um pouquinho e tá sendo mais fácil. O que teremos de história hoje, Yasmin? Hoje teremos o quê? Casos de família / recomeço. Essa história é muito bonita, a Op, ela tentou bastante manter o casamento, por amor mesmo ao protagonista, mas no final ela viu que ela tem que se amar em primeiro lugar, né? Eu queria falar mais da história, mas se eu continuar falando eu vou dar spoiler. E spoiler é muito chato, né, gente? Infelizmente é muito, muito, muito chato. Eu queria conversar com vocês sobre a história, mas eu também não gosto de ficar postando no final o que eu achei da história. Eu acho chato e muito mais difícil pra mim, porque já é muito difícil eu gravar a introdução. Espero que vocês gostem da história. Não se esqueçam de curtir, de comentar, de ipar o vídeo, tá bom? Eu tenho que falar por quê? Porque se eu não falar, vocês se esquecem e acabam assistindo a história, não deixa nenhuma curtida, nenhum comentáriozinho, nenhum biscoito aqui pra sua DM favorita, né? Não sabe o que comentar? Comenta o que você tá fazendo agora. Nesse exato momento que você tá assistindo o vídeo, só presta atenção, não comenta nada exótico no canal, tá bom? Então, espero que vocês tenham uma semana abençoada. Em nome de Jesus e tchau! Depois de me casar com Adrian Hawthorne, ele me deu seu amor, mas entregou toda a sua fortuna para a namorada de infância, Vanessa Lowell. Você diz que me ama, mas como posso ter certeza de que você não é apenas mais uma interesseira? Nos primeiros 3 anos do nosso casamento, não vou te dar um centavo. Quero que você prove o seu valor para mim. Eu nunca me importei com o dinheiro de Adrian, então, teimosamente, tentei provar que ele estava errado. Durante 3 anos inteiros, fiz entregas de comida sob um calor escaldante, trabalhei em 3 empregos ao mesmo tempo, e quando dei à luz Noah, nem consegui pagar uma anestesia peridural porque queria economizar cada centavo possível. Até o dia do nosso aniversário de casamento. Naquele dia, meu filho, Noah Hawthorne, foi intimidado pelo filho de Vanessa por ser pobre. O garoto se escondia atrás de Adrian, vestido com roupas de grife macias e sapatos caros, cercado por todos os luxos que o dinheiro podia comprar. Adrian o protegeu sem sequer se preocupar em descobrir quem estava certo ou errado. Enquanto isso, Noah foi empurrado com tanta força que se encolheu em meus braços como um gatinho de rua assustado. Naquele instante, algo dentro de mim finalmente se quebrou. Hoje é o último dia. Olhei para Adrian em silêncio. Senhor Hawthorne, quero o divórcio. Adrian me encarou por um instante e soltou uma risada fria. Divórcio? Você realmente consegue fazer isso? Você sobreviveu a 3 anos de dificuldades. A partir de amanhã, será oficialmente a Sra. Hawthorne. Receberá uma mesada mensal de $2 milhões, terá cartões sem limite, férias luxuosas e a vida que toda mulher sonha. E você quer jogar tudo isso fora por causa de uma coisa tão pequena? Ignorei suas palavras e abaixei a cabeça para soprar delicadamente os ferimentos de Noah. Ele havia sido empurrado ao chão com tanta violência que seus joelhos e cotovelos estavam completamente esfolados. O iodo espalhado sobre os cortes só deixava as feridas ainda mais evidentes. Mesmo assim, Noah não chorou. Ele segurava as lágrimas com tanta força que parecia já estar acostumado a engolir esse tipo de dor. Aquilo me machucou mais do que qualquer outra coisa. Quando ergui os olhos e vi o responsável escondido atrás de Adrian, minha raiva finalmente explodiu. Isso não é uma coisa pequena. Você viu as imagens das câmeras. Seu próprio filho saiu machucado, e ainda assim você escolheu proteger o filho de outra pessoa. Olhei diretamente para ele. Adrian Hawthorne, você tem coração? Eu quase nunca perdia a paciência. Por isso, quando levantei a voz, até Adrian ficou surpreso por um momento. O clima ficou pesado imediatamente. Foi então que Vanessa Lowell avançou para bancar a conciliadora. Eles são apenas crianças. Ryan não fez por mal. Ele já sabe que errou, então peço desculpas em nome dele. Ela me lançou um olhar gentil. Eve, não fique mais brava, está bem? Olhei para Ryan Lowell, que estava ao lado dela fazendo caretas para nós. Não havia o menor sinal de arrependimento em seu rosto. Minha expressão esfriou. Foi ele quem errou, então é ele quem deve pedir desculpas. Você é a mãe dele, não pode se desculpar em seu lugar. Vanessa sempre soube fingir fragilidade. Assim que meu tom ficou um pouco mais firme, seus lábios tremeram e seus olhos se encheram de lágrimas. Ela se virou para Adrian. Adrian! Ele já estava irritado por eu ter levantado a voz.
Ver Vanessa chorando apenas piorou seu humor. Franzindo a testa, respondeu com impaciência. Já chega. Crianças brigam o tempo todo. Arranhões e hematomas acontecem. Por que você está tornando isso um problema tão grande? Além disso, Vanessa já pediu desculpas. Pare de insistir. Antes que eu pudesse responder, Noah falou baixinho em meus braços. Pai, por que você sempre defende o Ryan? Sua voz tremia. Você viu o que aconteceu. O Ryan insultou a mamãe primeiro. Eu só fui chamar a professora. Aí ele ficou bravo e me empurrou. Eu nem reagi. Noah olhou para Adrian com os olhos cheios de tristeza. Pai, você simplesmente não me ama? A decepção em sua voz infantil fez a expressão de Adrian endurecer. Pela primeira vez naquela tarde, um lampejo de culpa atravessou seu rosto. Ele deu um passo à frente, provavelmente para confortar Noah, mas Ryan correu e abraçou sua perna antes que ele pudesse se mover. Você só percebeu isso agora. Ryan apontou para Noah e deu uma gargalhada. Toda a turma sabe que o tio Adrian te odeia. Até a minha mãe diz que a sua mãe é uma mendiga, e você também é. Você não merece estudar na mesma escola que eu. Mais cedo ou mais tarde, você e sua mãe vão ser expulsos da família Hawthorne. Aí minha mãe e eu vamos morar na mansão Hawthorne e viver uma vida de luxo. Antes que pudesse terminar, Vanessa deu um forte tapa na parte de trás da cabeça dele. Ryan Lowell, que bobagem é essa? Peça desculpas ao Noah agora. Ryan abriu a boca para chorar, mas um único olhar severo de Vanessa o fez se calar. Com lágrimas escorrendo pelos cílios, caminhou relutantemente até nós. Noah, me desculpa, eu não devia ter te empurrado nem zombado de você e da sua mãe. Noah apenas olhou para ele por alguns segundos e abaixou a cabeça. Tudo bem. Então voltou a esconder o rosto em meus braços e falou baixinho. Mãe, eu não quero mais estudar aqui. A mensalidade é muito cara, o papai não vai pagar, você trabalha tanto todos os dias. E ninguém na escola gosta de mim. Cada palavra era como uma faca atravessando meu peito. Acariciei delicadamente seus cabelos. Tudo bem. Então nós não vamos mais ficar aqui. Vou transferir você para outra escola. Naquele momento, o sinal tocou. A professora rapidamente levou as duas crianças de volta para a sala de aula, encerrando aquela cena desagradável. Talvez as palavras de Noah tivessem despertado um pouco de culpa em Adrian. Quando saímos da escola, ele inesperadamente se ofereceu para nos levar para casa. Não pegue ônibus hoje, disse com naturalidade. Está muito quente, eu levo vocês. O bilionário encostava-se em seu carro de luxo, impecável sob a luz do sol. Se isso tivesse acontecido antes, eu teria recusado sem pensar. Teria continuado esperando o ônibus debaixo do calor escaldante, apenas para provar a Adrian que eu nunca estive interessada no dinheiro dele. Mas então olhei para mim mesma. Meu uniforme de entregadora estava desbotado, amassado e gasto. Os tênis de Noah estavam tão velhos que quase haviam perdido a cor de tanto serem lavados. Enquanto isso, Vanessa estava elegantemente sentada no banco do passageiro, carregando uma bolsa de grife, enquanto Ryan vestia roupas de luxo da cabeça aos pés. Naquele instante, toda a teimosia a qual me agarrei durante 3 anos desapareceu. Porque finalmente entendi uma coisa. Nunca importou se eu conseguia provar o meu valor. O que realmente importava era se Adrian nos amava o suficiente. Abri a porta do carro e me sentei no banco de trás pela primeira vez. Adrian arqueou uma sobrancelha, surpreso, antes de dar uma risada baixa. Então você finalmente cansou de bancar a durona? Eu sabia. Amanhã os 3 anos acabam. Quando a primeira mesada cair na sua conta, você não vai mais querer me deixar. Em seguida, ligou o motor casualmente. Certo. Para onde quer que eu leve vocês? Olhei para ele com calma. Para o cartório. Vamos dar entrada no pedido de divórcio. As pupilas de Adrian Hawthorne se dilataram por um instante. Era evidente que ele achava que eu estava apenas fazendo birra. Em vez de se irritar, soltou uma risada fria. Tudo bem. Só não se arrependa depois. Não respondi. O restante do trajeto transcorreu em absoluto silêncio. Concluímos toda a documentação no cartório sem trocar uma única palavra. Só quando saímos do prédio voltei a falar. Daqui a 30 dias voltaremos para finalizar o divórcio. Vou para casa arrumar minhas coisas. Mais tarde, hoje à noite, levarei Noah e irei embora. Antes que Adrian pudesse responder, levantei a mão e chamei um táxi na calçada. Fui embora sem olhar para trás. Assim que saí, Vanessa Lowell aproveitou a oportunidade para colocar mais lenha na fogueira. Adrian, não vá atrás dela. Talvez seja melhor deixar a Eve se acalmar por um tempo. Quando a mesada de $2 milhões cair na conta dela amanhã, ela não vai querer se divorciar depois de viver tantos anos com tantas dificuldades. Ela suspirou suavemente. Mas, sinceramente, ameaçar o divórcio o tempo todo e arrastar você até o cartório. Ela está sendo um pouco ingrata. Adrian lançou um olhar frio para a mão de Vanessa apoiada em seu braço. Sem hesitar, afastou-se. Meu relacionamento com Evelyn não é da sua conta, disse friamente. É melhor você parar de comentar sobre isso. Sua expressão ficou ainda mais séria. Meu avô tem uma antiga dívida de gratidão com a família Lowell. Foi por isso que concordei em ajudar você e Ryan. Mas saiba qual é o seu lugar. Já avisei antes. Se quisesse testar a Evelyn, tudo bem. Se quisesse provocá-la também. Mas não envolvesse meu filho nisso. E não quero ouvir Ryan dizer esse tipo de coisa novamente. Se isso acontecer outra vez, retirarei todos os investimentos do Hawthorne Group da Lowell Paper and Packaging. Vanessa quase perdeu o controle da expressão. Mesmo assim, obrigou-se a manter a aparência frágil e inocente. Adrian, você está me entendendo errado. Crianças às vezes apenas repetem coisas sem pensar. Ryan não quis dizer nada daquilo.
Eu só estava preocupada que Evelyn estivesse interessada no seu dinheiro. Achei que, ajudando você a testá-la, estaria protegendo você. Ela abaixou os olhos. Não vou fazer isso de novo. Logo em seguida, mudou rapidamente de assunto. A propósito, já que você mencionou seu avô, poderia me deixar na mansão Hawthorne? Podemos jantar com ele esta noite. Adrian nem sequer olhou para ela. Abriu a porta do motorista e entrou no carro. Não fica no caminho. Sua voz permaneceu indiferente. Você disse que era difícil conseguir transporte perto da escola, por isso lhe dei uma carona. Agora estamos no centro de Newford. Resolva o resto sozinha. No instante seguinte, o carro arrancou e desapareceu no trânsito. Vanessa ficou parada, furiosa, observando as lanternas traseiras sumirem ao longe. Depois de pensar por alguns instantes, pegou o celular e fez uma ligação. Vovô Richard, aqui é a Vanessa. O senhor sabia que a Evelyn pediu o divórcio de repente hoje? Ela ainda disse que vai levar Noah embora. Ela está claramente tentando afastar seu bisneto da família Hawthorne para pressionar Adrian. No último semáforo antes da sede do Hawthorne Group, Adrian reduziu a velocidade e parou o carro. A luz vermelha refletia no para-brisa. Por algum motivo, aqueles números o fizeram pensar no prazo de 30 dias de espera para a conclusão do divórcio. Eles não vão se divorciar. O pensamento surgiu quase automaticamente. Afinal, Noah e eu o amávamos o suficiente para suportar 3 anos inteiros de dificuldades, sem nunca pensar em deixá-lo. Mas no instante seguinte, outra imagem surgiu em sua mente. Os olhos decepcionados de Noah. Minha expressão fria diante do cartório. Quanto mais Adrian pensava naquilo, mais irritado ficava. E por trás daquela irritação, uma estranha sensação de pânico começou a se espalhar lentamente por seu peito. Ele praguejou baixinho e bateu a mão contra o volante. Logo depois, fez um retorno brusco e dirigiu de volta para casa. Quando Adrian chegou, eu estava na sala retirando nossa foto de casamento da parede e colocando-a dentro de uma caixa de papelão. Na verdade, chamá-la de foto de casamento era até um exagero. Era apenas uma selfie tirada enquanto eu usava um véu de noiva barato. Naquela época, não tínhamos dinheiro. Eu não podia pagar um ensaio fotográfico profissional. Então comprei um véu de noiva por $1,99 no Temu. Arrastei Adrian para fora do cartório, apoiei a cabeça em seu ombro e tirei uma única foto. Ela acabou se tornando nosso retrato de casamento. Na imagem, Adrian parecia rígido e pouco à vontade. Mesmo assim, abaixou levemente a cabeça para que eu pudesse me apoiar nele enquanto tirava a foto. Depois que pendurei aquela fotografia simples na parede, ele nunca reclamou. Naquela época, eu realmente acreditava que ele me amava. Achava apenas que seu amor estava misturado à desconfiança e ao medo, e que, se eu trabalhasse duro, sofresse o suficiente e provasse meu valor, um dia ele confiaria plenamente em mim. Por isso, não importava o quanto a vida fosse difícil. Sempre que olhava para aquela foto, eu encontrava forças para continuar. Levantei a mão lentamente e acariciei o rosto de Adrian na fotografia. Atrás de mim, sua voz soou de repente. Eu sabia que você não conseguiria me deixar. Fiquei imóvel por um instante. Reddit Contos e Afins. Então ouvi sua voz novamente, agora mais calma. Eve. Vamos retirar o pedido de divórcio. Tum. No instante em que Adrian Hawthorne terminou de falar, coloquei a foto do casamento dentro da caixa. Franzi a testa para ele. Por que você voltou tão cedo? A professora não disse que você levou Noah para a mansão Hawthorne visitar seu avô? Adrian ficou imóvel por um instante. Imediatamente, olhei para trás dele. Não havia ninguém. Noah não estava com ele. Um frio percorreu minha espinha. Peguei o celular e liguei para a professora. Depois que insisti várias vezes, ela finalmente confessou, com a voz trêmula. Foi o Sr. Richard Hawthorne. Ele mesmo levou Noah embora. Disse para não avisarmos vocês. Também falou que Noah não seria mais criado ao seu lado. Meu sangue gelou. Noah era o meu mundo inteiro. Naquele momento, nada mais importava. Agarrei Adrian pelo braço e o obriguei a me levar imediatamente para a mansão Hawthorne. Quando chegamos, Noah chorava tanto que seu corpinho inteiro tremia. Eu quero a mamãe. Quero ir para casa. Vovô, ela não é minha mamãe. Richard Hawthorne tentava forçar Noah a se aproximar de Vanessa Lowell. Esta é a sua casa, disse o velho com firmeza. O que essa sua mãe tem de bom? Ela é ignorante e de origem humilde. Casou-se com Adrian apenas por dinheiro. Vou encontrar uma mãe melhor para você. Vanessa é educada, elegante e gentil. Ela vai criá-lo da maneira certa e ajudá-lo a se tornar alguém de sucesso. Corri até eles, tirei Noah dos braços de Vanessa e o abracei com toda a força contra o meu peito. Só depois de acalmá-lo por alguns instantes, ergui a cabeça. Noah Hawthorne é meu filho. Ninguém vai tirá-lo de mim. Sr. Hawthorne, o senhor não acha que já passou dos limites? Richard sempre me desprezou. Agora, agia como se até mesmo dirigir a palavra a mim diminuísse sua posição. Nem sequer respondeu à minha pergunta. Em vez disso, voltou-se para Adrian e ordenou friamente. Tirem essa mulher daqui. Escreva um cheque para ela e resolva isso de uma vez. Considere uma compensação pelos anos de juventude que ela desperdiçou e por ter dado à luz um filho. Se Vanessa não tivesse me contado que vocês iam se divorciar, eu nem saberia disso. Seu tom tornou-se ainda mais duro. Já vi mulheres como ela aos montes. Agora ela fala em divórcio, mas depois vai usar a guarda da criança para ameaçar você e arrancar dinheiro da família Hawthorne para o resto da vida. Adrian lançou imediatamente um olhar severo para Vanessa. Em seguida, voltou-se para o avô. Nós apenas discutimos, explicou em voz baixa. Eve não é esse tipo de pessoa. Mas Richard apenas ficou ainda mais convicto.
Ela não é? Então por que você passou 3 anos testando essa mulher? Você também desconfiava dela, não desconfiava? Ele bateu a bengala com força no chão. Adrian, o que você sente por ela não é amor. É pena. Se for assim, pare de deixá-la ocupar o lugar de Sra. Hawthorne. Fique com a criança, dê dinheiro para ela e finalize esse divórcio. Sou seu avô. Alguma vez eu quis o seu mal? Escute o que estou dizendo. Os seguranças ao redor avançaram imediatamente, prontos para tirar Noah dos meus braços. As lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto eu olhava desesperadamente para Adrian. Adrian, diga alguma coisa. Estamos casados há 3 anos. Você ainda não sabe se sou interesseira ou não. O que senti por você sempre foi verdadeiro. E o que sinto por Noah é ainda mais verdadeiro. Adrian permaneceu em silêncio. Aquele silêncio machucava mais do que qualquer insulto, porque mesmo naquele momento, ele ainda duvidava de mim. Olhei para ele sem acreditar. Meu peito doía tanto que parecia estar sendo rasgado por dentro. Você ainda não confia em mim? Durante esses 3 anos eu gastei um único dólar do seu dinheiro? Quando dei à luz Noah, nem consegui pagar uma anestesia peridural. Enfrentei toda a dor sozinha. Fiz entregas de comida, limpei casas, aguentei humilhações de todo tipo. Mas nunca, nem uma única vez, pedi dinheiro a você. Minha voz tremia cada vez mais. Adrian Hawthorne, você realmente não tem coração. Eu não tinha mais nada a dizer. Abracei Noah com força, virei-me e caminhei em direção à porta da frente. Os seguranças hesitaram. Afinal, eles não eram criminosos. Noah ainda era apenas uma criança. Se o machucassem ao tentar me impedir, Richard Hawthorne certamente os responsabilizaria. Eu estava a poucos passos de deixar a mansão quando, de repente, um grito ecoou atrás de mim. Meu Deus! Era a voz de Vanessa. O Sr. Hawthorne desmaiou! Eu não gostava de Richard Hawthorne, mas ele ainda era o patriarca da família. Por isso, com Noah nos braços, acompanhei todos até o hospital. O que eu jamais imaginei era que as consequências do desmaio encenado dele seriam pagas com o sangue do meu filho. O paciente tem um tipo sanguíneo raro, disse o médico, visivelmente preocupado. No momento, nosso banco de sangue não possui bolsas suficientes de sangue RH negativo. Ele olhou para Adrian. Sr. Hawthorne, seu tipo sanguíneo não é compatível. Mas seu filho também é RH negativo. Podemos coletar um pouco do sangue dele para uma transfusão de emergência. Imediatamente puxei Noah para trás de mim. Não! Minha voz ecoou por todo o corredor. Ele é muito pequeno. Não vai doar sangue. Adrian perdeu a paciência na mesma hora. Então o que você quer que eu faça? Gritou. Meu avô está na sala de cirurgia. Você quer que eu fique parado assistindo à morte dele? É só um pouco de sangue. Não vai acontecer nada. Ele também é meu filho. Arranquei o termo de consentimento das mãos da enfermeira e ergui a manga da blusa. Sangue RH negativo, certo? Eu também tenho. Olhei friamente para a porta da sala de cirurgia. Se a vida do senhor Hawthorne realmente está em risco. Imagino que ninguém se importe se o sangue de uma mulher pobre será usado. A enfermeira hesitou por um instante, depois assentiu. Isso significava que meu sangue era compatível. Segurei a mão de Noah com força e acompanhei a enfermeira até a sala de coleta. Quando a agulha perfurou minha pele, mal senti a dor. Tudo o que me importava era apertar ainda mais a mão do meu filho. Acontecesse o que acontecesse, eu o protegeria. Quando a primeira bolsa de 400 ml ficou cheia, uma tontura intensa tomou conta de mim. O quarto começou a girar. Noah permanecia ao meu lado, chorando sem parar enquanto via meu sangue escorrer lentamente pelo tubo. Achei que tudo finalmente tivesse acabado. Mas poucos minutos depois, a enfermeira voltou correndo. Houve uma hemorragia durante a cirurgia. Isso não é suficiente. Precisamos de mais 400 ml. Meu rosto endureceu. Pode tirar o meu. Mas não toque no meu filho. Uma segunda bolsa começou a se encher. O suor frio escorria pela minha testa, e meu corpo inteiro começou a tremer incontrolavelmente. Noah entrou em completo desespero. Chorando desesperadamente, segurou a manga da enfermeira. Para de tirar o sangue da mamãe! Pega o meu! Eu salvo o vovô! Só para de machucar a minha mamãe! Adrian deu um passo à frente e segurou meu ombro, preocupado. Afastei sua mão imediatamente. Foi então que vi a enfermeira preparar uma terceira bolsa de sangue. Mesmo assim, não recusei. Passei delicadamente a mão pelos cabelos de Noah. Minha voz estava tão fraca que mal podia ser ouvida. A mamãe vai ficar bem. Noah, espere por mim lá fora. Ele balançou a cabeça desesperadamente. Não conseguia entender por que ainda precisavam tirar mais sangue. Era a terceira bolsa. A terceira. Noah apenas segurava a manga de Adrian enquanto chorava. Pai, para de machucar a mamãe. Ela vai morrer. Ela vai morrer de verdade. Ele estava certo. Naquele ponto, a quantidade de sangue retirada já era suficiente para provocar um choque hemorrágico. Minha vida realmente corria perigo. Mesmo assim, Adrian não interrompeu a coleta. Ele apenas continuou olhando para mim, com culpa e preocupação estampadas no rosto, como se isso fosse suficiente para justificar tudo. Noah entrou em pânico. Sem pensar, gritou entre lágrimas. Parem de tirar o sangue dela! Eu não quero mais o vovô, eu só quero a mamãe! O rosto de Adrian escureceu imediatamente. Ele agarrou Noah pelo braço e o empurrou para trás. Noah Hawthorne, como você pode dizer uma coisa dessas sobre o seu avô? Noah caiu com força no chão. Reunindo o pouco de força que ainda me restava, peguei a caneta mais próxima e a arremessei contra Adrian. Encoste no meu filho de novo, e você vai se arrepender. Meu corpo inteiro tremia violentamente. Noah parecia profundamente magoado, mas já não tinha coragem nem de chorar alto.
Levantou-se devagar, caminhou até mim, segurou minha mão com toda a força e começou a chorar em silêncio. Vocês estão machucando a mamãe, e a mim também. Aquelas palavras finalmente pareceram atravessar o peito de Adrian. Pela primeira vez, a culpa apareceu claramente em seu rosto. Ele estendeu lentamente a mão para Noah, como se quisesse pedir perdão. Mas Noah recuou imediatamente e se encolheu ainda mais ao meu lado. Eu queria consolá-lo, queria dizer que tudo ficaria bem, mas a escuridão diante dos meus olhos aumentava cada vez mais, até que tudo desapareceu. Quando despertei, vi apenas o teto branco do hospital. Ao lado da cama estava apenas Noah. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar. Assim que percebeu que eu havia acordado, segurou minha mão com força. Mamãe, vamos embora. Sua voz falhava entre os soluços. Eu não quero mais o papai. Também não quero mais o vovô. Eu só quero você. Eu não conseguia descrever o que senti naquele momento. Era como se algo dentro de mim tivesse finalmente se esvaziado. Como se o último vestígio de amor que ainda existia por Adrian tivesse sido levado embora junto com o meu sangue. Abaixei a cabeça e beijei delicadamente a testa de Noah. Tudo bem, sussurrei. A mamãe vai levar você para casa. Vamos voltar para Cedar Hollow. Sem hesitar, arranquei o acesso do soro do meu braço, segurei a mão de Noah e saí do hospital. Eu nem queria mais os poucos pertences que haviam ficado na mansão Hawthorne. Na estação de trem, passamos pela inspeção de segurança e esperamos em silêncio na plataforma. Pouco antes do embarque, meu celular vibrou. 2 mensagens apareceram na tela ao mesmo tempo. Adrian. A doação de sangue foi o teste final. Eve, agora eu acredito em você. Finalmente sei que você nunca foi interesseira. Richard Hawthorne. Eu nunca desmaiei de verdade. Parabéns por passar no teste. Agora eu aceito oficialmente você como minha neta por casamento. Soltei uma risada baixa e cheia de ironia. Em seguida, bloqueei e apaguei os números dos dois com um único movimento. Depois disso, segurei a mão de Noah e embarquei no trem sem olhar para trás. No quarto VIP do último andar do hospital, Richard Hawthorne havia apenas fingido desmaiar. Mas, na idade dele, até mesmo encenar uma queda o deixara dolorido o suficiente para que os médicos insistissem que passasse a noite em observação. Depois de enviar aquelas mensagens, ele olhou pela janela. Adrian Hawthorne permanecia parado, segurando o celular, completamente distraído. Richard suspirou. Eu sei que você está bravo porque escondi de você a 3ª bolsa de sangue. Mas fiz tudo isso para o seu próprio bem. Hoje em dia existem muitas interesseiras. Há pessoas dispostas a fazer qualquer coisa para entrar na família Hawthorne por sua causa. Eu só queria ajudá-lo a enxergar quem realmente valia a pena. Seu tom ficou mais brando. Mas agora tenho certeza. Eve realmente é uma boa garota. Daqui para frente vocês dois devem viver em paz e criar Noah juntos. Assim que terminou de falar, passos apressados ecoaram pelo corredor. A governanta entrou quase tropeçando, carregando uma garrafa térmica e ofegando tanto que mal conseguia falar. Eles foram embora! A senhora Hawthorne e o jovem mestre foram embora! Adrian se virou e saiu correndo imediatamente. Até a expressão de Richard Hawthorne mudou completamente. Ele se endireitou às pressas e pediu que a governanta o ajudasse a sair do quarto. O quarto do hospital estava vazio. Completamente vazio. A única prova de que eu estivera ali era essa agulha do soro descartada sobre a cama e 2 pequenas manchas de sangue escuro nos lençóis. Richard ficou paralisado. Ela saiu antes mesmo de terminar o soro? Isso... Adrian pegou imediatamente o celular e tentou falar comigo. Ao lado da mensagem apareceu um ponto de exclamação vermelho. Eu o havia bloqueado. Sua respiração pareceu falhar por um instante. Então pegou o celular de Richard e tentou novamente. Outro ponto de exclamação vermelho. Richard finalmente entrou em pânico. Não se preocupe, disse apressadamente, tentando tranquilizar o neto. A Eve deve ter descoberto a verdade e ficou com raiva. Vá atrás dela. Ela é uma mulher. Compre um presente caro, faça algumas gentilezas, e tudo vai se resolver. Você é o homem mais rico de Newford. Acha mesmo que ela conseguiria abrir mão de você? Richard continuava falando, mas Adrian já não conseguia ouvir mais nada. Um medo desconhecido apertava seu peito. Ele olhou para as manchas de sangue na cama e murmurou com a voz rouca. Vovô, se ela realmente não se importa com dinheiro, então nenhuma fortuna será capaz de trazê-la de volta. Mas, se ela realmente se importasse com dinheiro, ela jamais teria sido a Evelyn que eu conheci. Richard não ouviu direito. Quando ia perguntar o que Adrian queria dizer, ele já havia saído correndo do hospital. O primeiro lugar para onde foi o centro de distribuição onde eu trabalhava. Assim que desceu do seu carro de luxo com ar-condicionado, o calor sufocante o atingiu em cheio. Quase perdeu o equilíbrio. O suor brotou imediatamente em sua testa. Depois de observar o enorme galpão por alguns instantes, caminhou até a guarita. Com licença, disse educadamente. Este é o centro de distribuição da FedEx? A Evelyn trabalha aqui? O segurança idoso se inclinou para fora da cabine e o examinou da cabeça aos pés. O que você é da pequena Evelyn? O que quer com ela? Adrian hesitou por um instante antes de responder. Reddit, contos e afins. Eu sou o marido dela. Nós discutimos recentemente, e ela saiu de casa. Antes que terminasse a frase, um caroço de maçã voou da guarita e acertou seu peito. O suco pegajoso respingou sobre sua camisa caríssima. O velho segurança colocou a cabeça para fora e começou a repreendê-lo. Mentira! Quem você pensa que está enganando? A pequena Evelyn não tem marido. Adrian ficou completamente sem graça. Eu realmente sou o marido dela. Posso provar. Pegou o celular às pressas e começou a procurar desesperadamente por alguma foto.
Foi então que percebeu algo doloroso. Quase não existiam fotos dos dois juntos. Ele sequer tinha uma foto da certidão de casamento. Depois de procurar por muito tempo, encontrou apenas aquela selfie simples tirada na saída do cartório anos atrás. O véu barato. Meu sorriso radiante, sua expressão séria e sem emoção. Seu peito apertou de repente. Engolindo a amargura que subia pela garganta, entregou o celular ao segurança. Mas o velho nem sequer olhou para a tela. Apenas fez um gesto para que Adrian entrasse. Ter um marido como você é pior do que não ter marido nenhum, resmungou. Que tipo de homem deixa a própria esposa se acabar trabalhando num lugar desses? Apontou para o galpão atrás dele. Aqui o serviço é pesado demais. Trabalham até homens como se fossem máquinas. E sua esposa aguentou isso por 3 anos. Só agora você resolveu aparecer para procurá-la? Seu desgraçado sem coração! O velho cuspiu no chão antes de apontar preguiçosamente para dentro do galpão. Vá falar com o gerente Foster no setor de triagem. Também faz 2 dias que não vejo a pequena Evelyn. Talvez ele saiba para onde ela foi. No início, Adrian ficou indignado por estar sendo insultado por um desconhecido. Mas no momento em que entrou no centro de distribuição, finalmente compreendeu. A vida que eu havia levado durante aqueles 3 anos era muito mais difícil do que ele jamais imaginara. Dentro do enorme armazém, apenas 2 aparelhos antigos de ar-condicionado tentavam, sem muito sucesso, aliviar o calor com fracos jatos de ar frio. Mal faziam diferença. Todo o centro de distribuição era sufocante. O calor intenso, a umidade abafada e o cheiro de papelão úmido misturado ao suor impregnavam o ambiente. Adrian Hawthorne permaneceu em silêncio enquanto observava uma senhora idosa cambalear carregando caixas quase 2 vezes maiores que o próprio corpo. Suas costas estavam curvadas pelo esforço. O rosto estava vermelho como um tomate. O suor escorria por seu pescoço como chuva enquanto ela cerrava os dentes e continuava andando. Por um instante, Adrian imaginou Evelyn trabalhando naquele mesmo lugar, suportando exatamente as mesmas condições. Seu peito apertou tanto que quase lhe faltou o ar. De repente, alguém bateu com força em seu ombro. Um homem, com um cigarro preso entre os lábios, lançou-lhe um olhar impaciente. O velho Walker disse que você estava me procurando? Adrian assentiu rapidamente. Estou procurando minha esposa. Você sabe para onde a Evelyn foi? O gerente do centro de distribuição deu uma longa tragada no cigarro. Os anos de trabalho pesado haviam deixado sua aparência dura e seu jeito ainda mais áspero. Seu desgraçado. Então só agora você lembrou que tem uma esposa? Adrian ficou sem reação. O gerente apontou para os funcionários que trabalhavam no galpão. O que há de errado com você? Você obrigou a pequena Evelyn a colocar o filho numa pré-escola de elite que custa mais de $50 mil por ano, mas não pagou 1 centavo. Você queria que ela morresse de tanto trabalhar? Em seguida, apontou para a senhora idosa. Está vendo aquela mulher? Quando a Evelyn precisava desesperadamente de dinheiro, fazia turnos iguais a esse durante noites inteiras. Ela até machucou as costas trabalhando aqui. Tomava analgésicos e voltava para o serviço como se nada tivesse acontecido. Os olhos de Adrian arderam imediatamente. Com a voz rouca, ele conseguiu apenas dizer: Eu falhei com ela. E também falhei com meu filho. Quero consertar tudo. O gerente suspirou profundamente. Ela pediu demissão. Disse que levaria o filho embora. É tudo o que eu sei. Seu semblante endureceu novamente. Se ainda resta um pouco de consciência em você, deixe aquela mãe e aquele menino em paz. Eles já sofreram o suficiente. Não tire mais nada deles. Então se virou e foi embora. Adrian continuou procurando por todos os lugares onde Evelyn havia trabalhado. O restaurante onde ela lavava louça, o centro de distribuição da DoorDash, a boate onde fazia turnos temporários como faxineira. Antes, todos aqueles empregos eram apenas linhas frias em relatórios entregues por seus assistentes. Agora, visitando cada lugar pessoalmente, ele finalmente compreendia o quanto a vida dela havia sido cruel. A pequena Evelyn já pediu demissão, contou um funcionário do restaurante. Mas aquela garota trabalhava como ninguém. Uma vez ela cortou o dedo e enrolou plástico filme no ferimento para continuar lavando a louça. Dizia que o filho estudava numa escola cara e que queria comprar um par de tênis novo para ele, para que as outras crianças não o desprezassem. Evelyn! Um entregador balançou a cabeça. Faz tempo que não a vejo. Ela machucou a perna fazendo uma entrega durante uma tempestade e nunca mais voltou. Ah, a pequena Evelyn. A faxineira da boate reconheceu o nome imediatamente. Ela não trabalha mais aqui. Passava as noites limpando banheiros. Os clientes bêbados vomitavam nela o tempo todo. Ninguém suportaria uma vida dessas. Mas ela aguentava porque precisava do dinheiro. A mulher fez uma breve pausa antes de acrescentar. Ouvi dizer que ela se divorciou. Sinceramente, do jeito que vivia trabalhando, eu jurava que era viúva. Adrian ouviu cada palavra. E a cada frase, seu coração doía ainda mais. Era como se estivesse sendo condenado lentamente, sentindo uma faca cortar seu peito pedaço por pedaço. Quando estava saindo da boate, o proprietário o chamou. Espere. Ele lhe entregou uma caixa de Lego ainda lacrada. A Evelyn tinha encomendado isso. Ela disse que todas as outras crianças da escola do Noah tinham um. Trabalhou limpando banheiros durante 15 dias só para conseguir comprar. Ela se sentia culpada porque o filho não tinha brinquedos como os colegas. O proprietário suspirou. Se encontrar a Evelyn, entregue isso a ela. Ela já sofreu o bastante. Adrian abaixou os olhos para a pequena caixa em suas mãos. Nem era um brinquedo caro. Custava pouco. Normalmente, algo tão simples sequer chamaria sua atenção.
Ele já havia comprado incontáveis caixas de Lego muito mais caras para Ryan Lowell sem pensar duas vezes, mas, naquele momento, aquela pequena caixa parecia pesar toneladas. Quando Adrian finalmente voltou para a mansão Hawthorne, a casa parecia fria e vazia. Noah não estava mais ali. E Evelyn também não. Algo apertou seu peito com força. Ele se virou para a governanta. Onde Noah guarda os brinquedos dele? A mulher pareceu surpresa com a pergunta. O jovem mestre Noah. Na verdade, quase não tem brinquedos. Ela hesitou antes de continuar. Há alguns dias, a senhorita Vanessa deu a ele um conjunto de Lego velho que Ryan não queria mais. Ele ficou tão feliz. Mas depois o jovem mestre Ryan o chamou de mendigo por brincar com brinquedos usados. Ele chorou durante 2 dias inteiros. Só depois a senhora Evelyn conseguiu consolá-lo. Naquele instante, os ouvidos de Adrian começaram a zumbir. Antes que percebesse, as lágrimas já escorriam por seu rosto. Uma após a outra, caíram sobre o frio piso de mármore. No quarto, os poucos pertences de Evelyn estavam organizados em uma pequena pilha. De alguma forma, havia ainda menos coisas do que ela trouxera quando se casaram. Adrian se pegou repetindo a mesma pergunta sem parar. O que exatamente ela havia recebido em troca? 3 anos de sofrimento? 3 anos de humilhação? 3 anos de pobreza? Pela primeira vez na vida. Adrian se arrependeu profundamente. Jamais deveria ter aceitado a absurda ideia de Richard de colocá-la à prova. O que importava se ela fosse interesseira? Ele tinha dinheiro suficiente para sustentar Evelyn e Noah pelo resto da vida. Mas a verdade mais cruel era outra. Ela nunca quis o dinheiro dele. Com os olhos embaçados pelas lágrimas, Adrian ergueu lentamente o olhar para a parede acima da cama. Aquela selfie simples tirada na saída do cartório costumava ficar ali. Agora, não havia mais nada. Naquele momento, ele finalmente compreendeu. Evelyn não estava fazendo birra. Ela realmente tinha ido embora. Ela e Noah o haviam deixado para sempre. Nesse instante, seu celular tocou. A voz de Richard Hawthorne soou animada. Já encontrou a Ivy? Se ela ainda estiver chateada, transfira alguns milhões de dólares para a conta dela. Quando vir o dinheiro, vai esquecer essa raiva. E quando ela voltar, eu mesmo organizarei uma grande cerimônia de casamento para compensar tudo. Adrian permaneceu em silêncio por um longo tempo. Então, com a voz embargada pelas lágrimas, respondeu. Vovô, já é tarde demais. Ivy e Noah não vão voltar. A vida depois de deixar a família Hawthorne acabou sendo muito mais tranquila do que eu imaginava. Silenciosa, acolhedora, quente, confortável. Felizmente, Noah ainda era pequeno, então a transferência de escola foi simples. Depois de levá-lo de volta para Cedar Hollow, encontrei uma boa pré-escola da cidade e fiz sua matrícula. A vida em uma cidade pequena era completamente diferente da de Newford. Aqui, as crianças não competiam para ver quem tinha os tênis mais caros ou os brinquedos mais modernos. Elas discutiam, com toda a seriedade do mundo, qual Power Ranger era o mais forte. Pouco a pouco, Noah também começou a mudar. Seu sorriso voltou. Ele ficou mais alegre, mais comunicativo. Deixou de passar o recreio sozinho no balanço e passou a correr, brincar e escorregar com as outras crianças. Noah, não esquece de assistir Power Rangers hoje à noite. Um garotinho acenou animado do portão da escola. Amanhã eu vou ser o Ranger Vermelho, e você vai fazer o papel do monstro. Noah segurou minha mão e sorriu feliz. Tá bom. Amanhã eu também vou trazer um sanduíche que a minha mãe faz. É muito gostoso. Depois de colocar o capacete, Noah subiu na garupa da minha scooter e acenou para os amiguinhos com evidente relutância. A cidade era pequena. Levamos cerca de 10 minutos para chegar em casa. No térreo do prédio onde eu morava, funcionava a pequena lanchonete de café da manhã, que agora era minha. Quando comprei o estabelecimento, o antigo proprietário me olhou com desconfiança várias vezes. Era difícil para ele acreditar que uma mulher tão jovem conseguiria dar conta de um trabalho tão pesado. Na época, apenas sorri e respondi. Eu trabalhava em 3 empregos ao mesmo tempo na cidade. Também tive uma pequena padaria. Depois que meu filho nasceu, as despesas aumentaram muito e acabei vendendo o negócio. Só depois de ouvir minha história, ele finalmente concordou em me passar o restaurante. A lanchonete fechava todos os dias às 2 da tarde. Eu não tinha funcionários. Um negócio tão pequeno mal rendia o suficiente para cobrir as despesas, e fisicamente, eu já não conseguia mais trabalhar do amanhecer até a meia-noite. Mãe! Noah balançava as pernas alegremente enquanto estava sentado no sofá. O que vamos jantar hoje? Amarrei o avental com mais firmeza e sorri para ele. Que tal macarrão gelado com molho de gergelim? É perfeito para um dia quente. Noah levantou os 2 braços comemorando. Sim. Logo depois, voltou correndo para a sala para esperar Power Rangers começar. Pouco tempo depois, ouvi sua voz animada. Mãe, vem rápido! Tem alguém que a gente conhece na televisão. É aquela mulher que vive fingindo ser boazinha. Coloquei a cabeça para fora da cozinha. Nem tive tempo de tirar o avental antes que Noah me puxasse até a televisão. O telejornal estava transmitindo uma notícia de última hora. Última hora. A Lowell Paper and Packaging declarou oficialmente falência. Segundo as autoridades, a empresa está sendo investigada por diversos crimes, incluindo suborno, corrupção, favorecimento ilícito e sonegação fiscal em larga escala. Os envolvidos, entre eles o presidente da empresa, Lowell, sua esposa, Lily Lowell, e sua filha, Vanessa Lowell, foram oficialmente presos. As investigações continuam. Na tela, Vanessa Lowell estava irreconhecível. Os cabelos estavam despenteados, a maquiagem completamente borrada, e policiais a conduziam algemada para fora de uma mansão enquanto dezenas de repórteres a cercavam.
Nós não falimos! A família Lowell ainda não acabou! Ela gritava desesperadamente para as câmeras. Eu consegui um novo investimento. $1 bilhão. A família Hawthorne prometeu investir na nossa empresa. Me soltem! Eu sou uma socialite. Vocês sabem quem eu sou? Quem se atreve a me tocar? Observei a televisão por alguns segundos em silêncio. Depois, simplesmente voltei para a cozinha e continuei preparando a massa. Ver a queda de Vanessa me trouxe satisfação? Talvez um pouco. Afinal, Ryan jamais teria intimidado Noah daquela forma sem a influência da própria mãe. Mesmo assim, o que eu sentia era mais complexo do que simples vingança. Era estranho ver alguém que sempre se considerou inalcançável perder tudo de uma hora para outra. Quanto a Ryan, ele havia sido mimado além da conta. Agora que a família também havia desmoronado, seu futuro dificilmente seria fácil. Quando os 2 episódios de Power Rangers terminaram, o jantar já estava pronto. Coloquei o macarrão gelado sobre a mesa e chamei Noah. Mal tínhamos começado a comer quando a campainha tocou. Franzi a testa. Agora morávamos apenas Noah e eu naquele apartamento. Além disso, o olho mágico da porta estava quebrado havia semanas. Falei com cautela, sem abrir a porta. Quem é? A resposta veio imediatamente. E aquela voz, era impossível esquecer. Eve. Sou eu. Adrian. Depois que deixei Adrian Hawthorne entrar, Noah ficou tão nervoso que nem conseguiu continuar comendo. Ele puxou discretamente a minha manga e sussurrou com a voz trêmula. Mãe. Será que a gente deve chamar a polícia? Seus olhos estavam cheios de medo enquanto encaravam Adrian. Ele vai tirar mais sangue de você? Eu estou com medo. O apartamento era muito pequeno. Não havia como Adrian fingir que não tinha ouvido. A dor tomou conta de seu rosto imediatamente. Quase por instinto, ele estendeu a mão para acariciar os cabelos de Noah. Mas Noah recuou na mesma hora e se escondeu atrás de mim. Depois de alguns segundos de hesitação, voltou a dar um passo à frente, colocando-se na minha frente como se quisesse me proteger. Não! Sua voz infantil tremia. Você não pode tirar mais sangue da mamãe. Ela já trabalha demais todos os dias. Se perder mais sangue, vai desmaiar de novo enquanto faz a massa. Aí o tio Daniel vai precisar levá-la para o hospital outra vez. Ele mordeu o lábio com força, respirou fundo e ergueu a cabeça com toda a coragem que conseguiu reunir. Se você realmente precisa de sangue, então tire o meu. Meu peito apertou imediatamente. Ajoelhei-me diante de Noah e o abracei com carinho. Está tudo bem. Desta vez, o papai não veio tirar sangue da mamãe. Ele só quer conversar comigo. Em seguida, afaguei delicadamente sua cabeça. Vai terminar de assistir Power Rangers, está bem? Noah ainda parecia inseguro, mas depois de olhar para trás várias vezes, voltou lentamente para a televisão. Mesmo assim, permaneceu distraído, olhando para nós a todo instante. Voltei-me para Adrian e sorri discretamente. Você está com fome? Fiz macarrão gelado com molho de gergelim. Quer uma tigela? Minha tranquilidade claramente o surpreendeu. Por alguns segundos, Adrian não soube como reagir. Coloquei uma tigela diante dele e lhe entreguei um garfo. No instante em que deu a primeira garfada, seus olhos ficaram vermelhos. Logo em seguida, as lágrimas começaram a cair sem controle. Talvez por vergonha, ele abaixou ainda mais a cabeça, engolindo o macarrão junto com o choro. Depois de forçar algumas garfadas, pegou um lenço de papel, enxugou o rosto às pressas e finalmente criou coragem para olhar novamente para mim. Evie. Sua voz estava rouca. Eu sei que errei. Fui ao centro de distribuição. Passei pelo restaurante, pelo centro de entregas, pela boate. Eu não fazia ideia de que sua vida era tão difícil. Não sabia que você tinha sofrido tanto. Olhou para mim quase em desespero. Estou implorando. Por favor, me dê uma chance de consertar tudo. Volte comigo. Você e Noah. Eu prometo que nunca mais vou duvidar de você. Nunca mais vou chamar você de interesseira. Vou comprar as melhores roupas, as joias mais bonitas, tudo o que você merece. E Noah poderá ter todos os brinquedos que quiser. Vamos começar de novo. Desta vez vamos viver como uma família de verdade. Não respondi a nenhuma daquelas promessas. Apenas perguntei calmamente. Terminou de comer? Adrian ficou confuso por um instante, mas assentiu. Continuei com a mesma serenidade. Então vá para casa. E não volte mais aqui. Noah e eu. Estamos vivendo muito bem. Não precisamos da sua compensação. Fiz uma breve pausa antes de continuar. E se você realmente quer reparar o que fez, o prazo legal do divórcio já terminou. Reserve um dia ainda este mês. Vamos apenas assinar os papéis. Adrian ficou completamente em silêncio. Limitou-se a me olhar com aqueles olhos bonitos, agora cheios de lágrimas. Os mesmos olhos pelos quais um dia eu fui completamente apaixonada. Seus lábios tremiam. Por quê? Perguntou em voz baixa. Dei uma leve risada, carregada de ironia. Depois o encarei apenas com decepção. Porque eu não amo mais você. E não quero lhe dar outra oportunidade. Quando alguém machuca você uma vez, sempre existe a possibilidade de machucar de novo. E depois outra. E outra. Você dizia que me amava. Mas por causa da sua desconfiança e do seu orgulho, ignorou Noah e a mim durante 3 anos. Durante 3 anos, você nos feriu todos os dias. Olhei diretamente em seus olhos. Quando você acreditou que eu tinha deixado de amar você, finalmente resolveu correr atrás de mim. Mas quando eu mais amava você... Você duvidou da sinceridade dos meus sentimentos e me obrigou a provar meu valor repetidas vezes. Adrian. Quando me apaixonei por você, eu acreditava que você era apenas um funcionário comum. Você sabe disso melhor do que ninguém. Depois que revelou quem realmente era, cada um daqueles testes...
Foi apenas uma forma de pisotear a minha dignidade. De repente, Adrian segurou minha mão com força e apoiou a testa sobre ela. Me perdoa. Sua voz tremia completamente. Eu perdi a razão. Jamais deveria ter dado ouvidos ao meu avô. Jamais deveria ter permitido que Vanessa me manipulasse com aqueles testes ridículos. E principalmente jamais deveria ter concordado com aquela farsa envolvendo a doação de sangue. Ele fechou os olhos com sofrimento. Você pode gritar comigo, pode me odiar, pode até me bater. Mas por favor, não me abandone. Retirei minha mão de seu aperto e o encarei friamente. O homem com quem eu me casei foi você. E todas essas escolhas também foram suas. Se teve coragem de fazer tudo aquilo, então tenha coragem de assumir a responsabilidade agora. Não procure desculpas para justificar o que fez. Nesse momento, a campainha tocou. Noah correu até a porta e a abriu. No instante seguinte, Daniel Reed entrou apressado, acompanhado por 2 policiais. Assim que viu Adrian, seu rosto escureceu de indignação. Ele apontou diretamente para Adrian e gritou: Seu desgraçado! Que tipo de homem persegue e intimida uma mãe solteira e o próprio filho? Em seguida, virou-se para os policiais. Oficiais, é ele. Após uma longa e confusa rodada de explicações, os policiais e Daniel Reed finalmente entenderam o que havia acontecido. Levei os policiais até o térreo e pedi desculpas repetidas vezes. Sinto muito. O Noah ainda é pequeno. Ele entendeu errado o que aconteceu com a doação de sangue e entrou em pânico. Foi tudo um grande mal-entendido. Daniel coçou a nuca, constrangido, e apontou para o smartwatch preso ao pulso de Noah. Também peço desculpas. O Noah me ligou dizendo que um bandido estava tentando levar você embora. Entrei em pânico e chamei a polícia na mesma hora. Ele parecia sinceramente envergonhado. Espero não ter assustado você. Balancei a cabeça com um sorriso cansado. Daniel havia crescido comigo. Ele só correu até ali porque estava preocupado conosco. Como eu poderia culpá-lo? Seu olhar passou lentamente por mim e parou em Adrian Hawthorne, que permanecia alguns passos atrás. E ele é... Respondi com tranquilidade. Meu marido. Embora muito em breve, seja meu ex-marido. Devemos concluir o divórcio ainda este mês. Depois acrescentei naturalmente. Quando isso acontecer, talvez eu precise da sua ajuda para cuidar do Noah de vez em quando. Daniel assentiu sem hesitar. Claro. Antes de ir embora, lançou um último olhar para Adrian e falou educadamente. Sr. Hawthorne, o senhor também já vai? A Ivy acorda às 3 da manhã todos os dias para abrir a lanchonete. Já está tarde, seria bom deixá-la descansar. Adrian permaneceu em silêncio por alguns segundos. No fim, apenas concordou e saiu junto com Daniel. O que eu não esperava era que, na manhã seguinte, Richard Hawthorne aparecesse pessoalmente na minha lanchonete. Ele permaneceu sentado em um canto durante toda a manhã, observando em silêncio a correria do café da manhã. Só depois que o movimento diminuiu, foi que me sentei diante dele. Em poucos dias, parecia ter envelhecido anos. Até sua voz havia perdido a arrogância de sempre. Sobre tudo o que aconteceu, ele suspirou profundamente. Eu fui teimoso, preso demais às minhas antigas convicções. Seus dedos apertaram lentamente a xícara de café. Para ser sincero, eu sempre quis que Adrian se casasse com Vanessa. Só percebi o quanto aquela família era corrupta quando Adrian ajudou a polícia a desmantelar os crimes dos Lowell. Agora eu me arrependo. Ele levantou os olhos cansados para mim. Ivy, eu sei que você ainda está magoada por causa da doação de sangue. Quero pedir desculpas por tudo aquilo. Sua voz tornou-se ainda mais branda. Volte para casa com Noah. Desde que vocês partiram, Adrian nunca mais foi o mesmo. Agora eu entendo que todas as minhas suspeitas sobre você estavam erradas. Então, levantei a mão delicadamente e o interrompi. Não precisa continuar. Richard ficou imóvel. Olhei para ele com calma. Eu aceito o seu pedido de desculpas, mas não vou perdoá-lo. Ele abaixou a cabeça. Continuei falando serenamente. No fim das contas, continua sendo a mesma história. O senhor ainda tenta me convencer de que minha vida será maravilhosa se eu voltar para a família Hawthorne. Sorri de forma discreta. E daí? Eu deveria agradecer porque finalmente fui aprovada no teste para provar que não era interesseira? Richard permaneceu em silêncio, claramente constrangido. Continuei. Sr. Hawthorne, antes de o senhor e Adrian resolverem testar outra pessoa, aprendam primeiro a respeitar as pessoas. Meus olhos passaram rapidamente pelo elegante terno sob medida que ele usava. Assim como Adrian, ele vestia luxo com tanta naturalidade que parecia fazer parte dele. Então falei calmamente. Há coisas que dinheiro nenhum pode comprar. A sinceridade que o senhor tanto exigia. E o respeito que eu sempre esperei receber. O restaurante mergulhou em silêncio. Depois de alguns segundos, voltei a falar. Durante as férias escolares, continuarei trazendo Noah para visitar vocês. Adrian sempre será o pai dele, e o senhor sempre será o avô dele. Mas tudo o que existia entre nós termina aqui. Levantei-me devagar. Por favor, pode ir. Não vou acompanhá-lo até a porta. Muito tempo depois, descobri por que Richard Hawthorne parecia tão devastado naquele dia. Anos antes, quando Margaret Hawthorne se divorciou dele, ela havia dito praticamente as mesmas palavras. Naquela época, Margaret também implorava por respeito, mas Richard nunca compreendeu. Agora, finalmente entendia. Infelizmente. Era tarde demais. Assim como Margaret reconstruíra sua vida longe dele, eu também estava reconstruindo a minha. Enquanto isso, Adrian continuava aparecendo na lanchonete, fizesse sol ou chuva, tentando desesperadamente me reconquistar. E todas as vezes, eu permanecia a mesma. Educada,
respeitosa, distante. Nada além disso. Em algumas reuniões escolares de pais e filhos, Daniel me acompanhava. Nós três parecíamos uma família comum. Éramos adultos. Algumas coisas já não precisavam ser ditas. Adrian claramente sofria com aquilo, mas nunca teve coragem de me perguntar diretamente. Até que numa tarde, encontrou Daniel do lado de fora da lanchonete. Por quê? Sua voz estava rouca e carregada de desespero. Por que justamente você? Você é apenas um funcionário público. Em um ano inteiro, não ganha o que eu ganho em um único dia. Então por que a Ivy escolheria você? Daniel olhou instintivamente para mim. Eu servia os clientes, levando bandejas de uma mesa para outra. Um sorriso tranquilo surgiu em seu rosto. Sr. Hawthorne. Não existe um porquê. O amor não funciona assim. Depois voltou a olhar para Adrian. No momento em que o amor passa a depender de condições, ele deixa de ser amor. O senhor dizia amar a Ivy. Mas exigia que ela provasse, todos os dias, que não era interesseira. Essas exigências só existem quando não confiamos de verdade em alguém. Sua voz permaneceu calma. Quando amamos alguém de verdade, essa pessoa não precisa provar nada. Não precisa mudar quem é. Não precisa conquistar o nosso amor. Basta existir. E nós continuamos amando. Naquele instante, Adrian finalmente compreendeu. Entre nós não havia mais futuro. Um dia, Evelyn Shaw amou Adrian Hawthorne com tudo o que possuía. E fez tudo o que podia. Quando Adrian finalmente despertou, já era tarde. Algumas pessoas, depois que vão embora, nunca mais voltam. Na noite anterior à conclusão oficial do divórcio, Noah puxou delicadamente minha manga. Mamãe, conta uma história para eu dormir. Sorri e comecei. Era uma vez um cavaleiro que se apaixonou por uma linda princesa. Todos os dias ele atravessava o reino para entregar a ela a rosa mais bonita que conseguia encontrar. Dia após dia, a princesa começou a acreditar naquele amor. Mas, no 99º dia, o cavaleiro não apareceu. Não havia mais rosas diante do castelo. A princesa ficou magoada e exigiu uma explicação. Abaixei um pouco a voz. O cavaleiro respondeu: Princesa, eu já lhe entreguei tudo o que podia. Todos os dias arrisquei minha vida para encontrar a rosa mais bonita do reino. Mas não quero continuar perdendo minha dignidade. O amor não deveria me transformar em alguém obrigado a provar, todos os dias, que ama de verdade. Não posso passar a vida tentando convencer alguém que insiste em duvidar do meu coração. Depois disso, o cavaleiro apenas se virou e foi embora para sempre. Antes mesmo que a história terminasse, Noah já dormia profundamente. Na manhã seguinte, Adrian e eu voltamos a Newford City e concluímos oficialmente o divórcio no Fórum do Condado. Quando tudo terminou, ele permaneceu imóvel por um longo tempo, com os olhos vermelhos. Por fim, perguntou com a voz embargada: Quer que eu leve você até a estação? Balancei a cabeça e apontei discretamente para o SUV preto, estacionado do outro lado da rua. Não. Daniel e Noah vieram me buscar. Assim como o cavaleiro da história, eu fui desaparecendo pouco a pouco da vida de Adrian. Ele sempre seria o pai de Noah. E eu sempre seria a mãe de Noah. Um dia voltaríamos a nos encontrar. Mas jamais voltaríamos a nos amar. Fim, que Deus te abençoe.